Hoje em dia, se pensarmos nas cidades mais caras da Europa, é natural considerarmos Londres, Paris ou uma cidade ainda mais a norte, como Dublin. No entanto, quando olhamos para o sul da Europa, uma das cidades mais caras para se viver é a capital portuguesa, Lisboa. Portugal, e Lisboa em particular, têm enfrentado uma grave crise habitacional nos últimos anos. Vamos neste vídeo explicar de que forma é que essa crise está a impactar a população e quais as razões que têm levado muitas famílias portuguesas a abandonar Lisboa. A crise habitacional que tem afetado muitos portugueses é uma das consequências dos aumentos dramáticos tanto nos preços das casas como no mercado de arrendamento. Apesar disso, esta situação não afeta todos por igual. Em Portugal, cerca de 78% dos portugueses são proprietários da casa onde residem, em comparação com apenas cerca de 69% em toda a União Europeia. Para os portugueses que já têm casa, a subida dos preços é uma boa notícia, pois permite-lhes aumentar o valor do seu património. No entanto, para os 22% de portugueses que não têm casa própria, as perspectivas de futuro não são nada animadoras. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, divulgados em junho de 2024, os preços das casas em Portugal subiram, em média, 10% por ano ao longo dos últimos 5 anos. A crise da habitação em Portugal tem tornado a vida mais difícil para as famílias portuguesas, aumentando os índices de pobreza e o número de sem-abrigos. Os baixos salários, quando comparados com o custo de vida e a escassez de habitação social, são alguns dos fatores que têm contribuído para essa crise. Apesar de a economia portuguesa ter crescido nos últimos anos, os salários não aumentaram na mesma proporção. De acordo com dados do Banco de Portugal sobre a evolução dos rendimentos das famílias portuguesas, o rendimento disponível per capita subiu em média apenas 5,9% por ano desde o primeiro trimestre de 2020. O resultado destes números leva a que a disparidade entre o crescimento dos custos da habitação e dos salários esteja a criar uma crise de acessibilidade sem precedentes. Esta situação acaba por impedir muitos jovens de saírem de casa dos pais e empurra muitos portugueses para fora do mercado da habitação, principalmente em Lisboa, obrigando-os a abandonar a cidade. Lisboa tornou-se um destino popular para investidores estrangeiros, turistas e nómadas digitais, o que aumentou a procura por imóveis. Também os investidores institucionais passaram a desempenhar um papel significativo no mercado imobiliário português, desde a crise de 2008 e a vinda da Troika a Portugal. Estes investidores aproveitaram os regimes fiscais favoráveis que foram implementados em Portugal para investir e reabilitar propriedades, o que pressiona agora ainda mais os preços das casas. Só em Lisboa já existem atualmente milhares de Airbnbs que funcionam como alojamento local destinado a turistas, sendo que vários deles pertencem aos mesmos proprietários ou empresas. A percentagem de propriedades em Lisboa compradas por investidores estrangeiros tem vindo a aumentar nos últimos meses e é muitas vezes notícia em jornais internacionais. De acordo com uma notícia de abril deste ano, publicada pelo jornal espanhol El Economista, os compradores estrangeiros adquiriram 33% das habitações da área de reabilitação urbana de Lisboa em 2023. Já que no respeito a dinheiro, foram investidos 911 milhões de euros, representando 41% do total do montante investido nesse ano. A influência dos estrangeiros em Lisboa tem vindo assim a acentuar-se, sendo que a falta de habitação social tem também sido um problema para muitos jovens e famílias portuguesas que pretendem viver na capital do seu país. Muitos jovens portugueses, com 20 ou 30 anos, querem comprar uma casa em Portugal, mas não conseguem, apesar de ouvirem os seus pais a dizer que nos anos 90 tiveram que pagar 15 ou 20% de juros nos seus créditos de habitação. Isso até é verdade. Contudo, apesar dos juros serem mais altos nos anos 90, era mais fácil comprar casa do que é hoje. De facto, o ano de 2024 pode eventualmente até ser o ano mais difícil para comprar casa em Portugal. Para entender melhor, vejamos. Pagar 15% de juros numa hipoteca nos anos 90 era complicado, mas uma casa em Lisboa custava cerca de 150 mil euros e o rendimento médio anual era cerca de 10 mil euros. Atualmente, apesar dos rendimentos médios terem duplicado para cerca de 20 mil euros anuais nos últimos 30 anos, uma casa similar custa agora certamente mais de meio milhão de euros. Na década de 90, apesar das taxas de juros serem elevadas, os preços das casas eram muito mais baixos, permitindo às pessoas, independentemente do seu tipo de trabalho, comprarem casas. Hoje, isso já não é possível em muitas partes do país, como Lisboa, dado que o rácio preço da casa por rendimento está descontrolado. As recomendações do Banco de Portugal dizem que não se deve gastar mais de 30% do rendimento anual bruto em habitação.
No entanto, em Lisboa, uma família com um rendimento médio teria de gastar praticamente todo o seu rendimento mensal para pagar uma casa razoável na cidade. Mesmo noutras cidades portuguesas, a taxa de esforço necessária para comprar casa é claramente superior ao valor recomendado atualmente pelo Banco de Portugal. Nas últimas décadas, a acessibilidade à compra de habitação provavelmente nunca foi por isso tão baixa. Muitos portugueses não estão a conseguir obter créditos para valores maiores do que aqueles que podem realmente pagar, levando a que não consigam entrar no mercado imobiliário. Infelizmente, muitas famílias portuguesas que não compraram casa no passado dizem que agora é impossível e que não é o momento certo para o fazer. Apesar de tudo, há uma esperança de alívio num futuro próximo. Muitos economistas preveem que o Banco Central Europeu continuará a baixar as taxas de juros este ano, bem como em 2025. Se os empréstimos se tornarem mais acessíveis, as casas poderão também ficar mais acessíveis. Contudo, à medida que os empréstimos se tornam mais baratos, o preço das casas tende a subir devido ao aumento da procura, incluindo muitos novos residentes em Portugal que competirão por um número limitado de casas. No mercado atual, mesmo com as altas taxas de juros, a competição é feroz, sendo que uma propriedade que seja colocada a preços ligeiramente abaixo do mercado terá certamente dezenas de potenciais visitas e ofertas. Portugal enfrenta um aumento significativo da população imigrante nos últimos anos, gerando preocupações sobre a disponibilidade de habitação. No caso de Lisboa, a crise imobiliária tem vindo a evoluir, existindo agora um problema ainda maior. Não há casas suficientes para toda a população que quer viver na capital de Portugal. A procura também mudou, com mais pessoas a trabalhar a partir de casa e a necessitar de espaços diferentes. A forma como utilizamos as habitações também tem vindo a variar, com o aumento de lares unipessoais e casais sem filhos. Nos próximos anos, veremos a desertificação das aldeias e vilas em Portugal, assim como a gentrificação das cidades. Os jovens, muitos deles formados e com qualificações ao nível do ensino superior, procuram empresas que, por norma, se encontram nos grandes centros urbanos portugueses, como Lisboa. Em Portugal, a esmagadora maioria da população está concentrada nas principais cidades da zona litoral, próximas ao Oceano Atlântico. O estilo de vida urbano é muito atraente por diversos motivos. Quem consegue estabelecer-se na cidade pode até querer retornar às áreas rurais, por exemplo em situações de teletrabalho e caso tenha poder monetário para fugir da confusão. Mas quem não consegue acaba empurrado para as periferias, acabando muitas vezes por ter condições piores e uma degradação substancial da sua qualidade de vida. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, as rendas medianas dos novos contratos de arrendamento aumentaram a um ritmo médio de 8,3% ao ano. Este aumento de rendas tem dificultado a vida de muitas famílias portuguesas, sendo que, em Lisboa, a situação da habitação já está no limite. Na capital portuguesa, o custo de um quarto individual já é em muitos casos superior a 500 euros mensais. Abaixo disso, só mesmo camaratas, e mesmo estas já podem custar cerca de 200 ou 300 euros. Nos últimos anos, passou a ser normal aos portugueses não terem sua própria casa, mas terem de arrendar uma. Depois passou a ser normal ter de arrendar quartos em vez de casas e apartamentos. Amanhã passará a ser normal arrendar camas dentro de um quarto para se poder viver nas grandes cidades como Lisboa. Para muitas famílias portuguesas, basta terem comprado a casa antes deste aumento disparatado dos preços do imobiliário para conseguirem ter alguma qualidade de vida. No entanto, tudo pode mudar a qualquer momento, pois uma separação ou divórcio poderá forçar os membros da família a deixarem de viver na mesma casa. Muitas pessoas que nasceram e que pretendem viver em Lisboa são trabalhadores honestos que pretendem apenas ter uma vida sem grandes luxos. No entanto, em face dos elevados preços no mercado imobiliário, vêm-se obrigados e tristes em ter de sair da cidade onde sempre viveram para poder dar uma vida digna aos seus filhos. Os preços das casas em Lisboa têm aumentado significativamente nos últimos anos, devido à chegada de muitos estrangeiros que estão a ocupar a cidade. As implementações de vários programas de atração de investimento estrangeiro incentivaram muitas pessoas de fora do país a investir em propriedades em Portugal. Por outro lado, o crescimento do turismo e das plataformas de alojamento local, como o Airbnb, tem levado muitos proprietários portugueses a converter imóveis residenciais em alojamentos turísticos. Isso reduz a disponibilidade de habitação a preços acessíveis para os residentes locais, onde se incluem muitas famílias portuguesas que se veem forçadas a abandonar Lisboa. Os salários em Portugal, especialmente em comparação com muitos países europeus, são relativamente baixos.
Isso dificulta a capacidade dos portugueses em competir com estrangeiros que têm maior poder de compra e que estão dispostos a pagar mais pelas habitações. Áreas anteriormente acessíveis de Lisboa estão a passar por um processo de gentrificação. À medida que os bairros se tornam mais desejáveis para os estrangeiros e investidores, os residentes locais, que não conseguem acompanhar essa valorização, são forçados a mudarem-se para áreas mais periféricas localizadas fora da cidade. Embora Lisboa ofereça uma alta qualidade de vida para os novos residentes estrangeiros abastados, essas melhorias muitas vezes não chegam a todos. Isso pode levar à frustração e ao sentimento que a cidade está a mudar de uma forma que não beneficia muitas famílias portuguesas que se sentem forçadas a deixar Lisboa. A única esperança de momento é que Portugal deixe de ser um destino que esteja na moda e que o interesse dos estrangeiros no país desapareça. Caso contrário, dificilmente alguém vai pôr um travão a sério nisto. Muitos defendem que a grande maioria dos imóveis de habitação tem uma componente social inerente, portanto, logo aí, nunca deveriam poder ser usados como ativos. Além disso, ao não se limitar de alguma forma à compra dos imóveis em termos de quantidade, o que é que impede um bilionário de chegar a Portugal e comprar todos os imóveis do mercado? Nada. A solução para muita gente é construir mais. O problema é que essa pode não ser a única solução, dado que se as leis se mantiverem tal como estão, quem tiver mais dinheiro poderá comprar as casas todas que quiser e os outros continuam na mesma, sem poder de compra. Enquanto tivermos estrangeiros com 5 vezes o nosso poder de compra a gostar do país e da capital Lisboa, a situação não se irá resolver e a única solução para muitas famílias portuguesas será ir viver para os subúrbios. No entanto, até mesmo alguns subúrbios já estão a ficar muito caros. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, em junho de 2024, o valor mediano da avaliação bancária na habitação, na Grande Lisboa, foi de 2.350 euros por metro quadrado. Isto significa que o custo atual de uma casa mediana na Grande Lisboa, com 100 metros quadrados, é de cerca de 235 mil euros. Mesmo fora da região da Grande Lisboa, os preços do mercado imobiliário continuam a subir. De acordo com notícias divulgadas na comunicação social, o anúncio da construção do novo aeroporto em Alcochete está a gerar uma intensa procura de terrenos e casas nos concelhos mais próximos, devido à proximidade com Lisboa e à expectativa de valorização imobiliária na região. A zona envolvente o futuro aeroporto passou de repente a ser desejável para muitos investidores, devido à expectativa de construção de infraestruturas, hotéis e serviços que irão acolher a chegada dos novos turistas que irão dinamizar a região. Os preços das casas em Alcochete, Benavente, Samora Correia, Montijo, entre outros, já estão a subir, pois espera-se um aumento da procura. Para muitas famílias portuguesas de Lisboa, a decisão de abandonar a capital de Portugal e mudarem-se para estes subúrbios no futuro poderá então não se vir a concretizar, por terem chegado tarde demais.